Nesta série, eu vou responder uma pergunta feita por você sobre qualquer assunto e você vai ter a alegria de me ver responder a sua pergunta diretamente para você sobre aquele assunto que você nunca ficou convencido com as respostas que lhe deram por aí. Vem comigo, eu vou responder a sua pergunta. Esta é a série Pergunte ao Mestre sobre qualquer assunto. E hoje, dando continuidade, nós vamos responder a mais 5 perguntas de 5 pessoas diferentes de diversas partes do país. E vamos começar hoje com a pergunta do Romero Rochinol. O Romero perguntou: Mestre, como se livrar das pessoas chatas e vitimistas? É interessante, né, Roberto? Existem pessoas chatas em tudo quanto é canto. Na própria família, existem pessoas chatas no trabalho, na igreja. Às vezes, Romero, você é a pessoa chata da vida dos outros. Então é bom fazer um exame de consciência. Mas vamos lá, respondendo diretamente a sua pergunta. Bem, Roberto, a questão é o seguinte: você precisa fazer primeiro um exame de consciência para saber que tipo de pensamento você está cultivando em sua mente. Você deve entender que tudo que se materializa na sua vida nada mais é do que a sua mente exteriorizando o que tem dentro. Então, se você está se cobrando demais, se você está se punindo demais, se você está reclamando internamente muito com a sua maneira de agir, se você está reclamando consigo mesmo, se você está protelando as suas decisões, se você está deixando para mais tarde, está postergando as suas tomadas de decisões, as suas metas estão ficando para trás, então significa que você está se cobrando muito, você está se punindo muito. E isso que você faz se exterioriza em forma de pessoas chatas, pessoas que ficam o tempo todo pegando no seu pé, querendo fazer de você uma espécie de cabide de problemas, não é isso? Então você precisa urgentemente, em primeira mão, se distanciar ou se desvencilhar desse tipo de pensamento, tirar de sua vida, tirar do seu costume, do seu hábito, todo pensamento de cobrança, todo pensamento até você mesmo de vitimismo, deixar de ser vítima de você mesmo, deixar de praticar aquela velha cobrança que a pessoa tanto faz a si mesma, e depois disso é que você tem que se preocupar com as outras pessoas. Primeiro você se preocupa consigo. Quando você fizer isso e deixar de praticar o vitimismo, deixar de praticar a autocobrança, a autopunição, você vai perceber que muitas pessoas chatas já vão desaparecer da sua vida, automaticamente. Basta você deixar de pensar assim, dessa maneira que você está pensando, deixar de se punir, deixar de se cobrar, deixar de querer ser tão perfeccionista, ser tão perfeitinho naquilo que você faz. Quando você parar de pensar assim, de agir dessa forma consigo mesmo, você vai ver que muita coisa ruim da sua vida vai começar a desaparecer. Posteriormente, depois que você tiver com a mente já pronta, sarada direitinho, aí você vai começar a lidar com pessoas, com as poucas pessoas chatas que ficarem na sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, na sua religião, seja no clube onde você vai, nos restaurantes, nos bares e assim por diante. Então, uma das coisas que funciona muito, por exemplo, é você se afastar daqueles ambientes onde as pessoas costumam pegar no seu pé, onde as pessoas costumam a fazer de você uma espécie de cabide para contar a você os problemas delas, começar a cobrar de você alguma coisa e assim por diante. Então, a primeira coisa, depois do trabalho interno que você faz, é se afastar dos lugares que você vai, dos ambientes que você vai, que tem esse tipo de pessoa, onde há uma incidência muito grande desse tipo de pessoa. Por exemplo, se você frequenta um bar, se você costuma tomar uma cervejinha de vez em quando, e lá você encontra
aqueles supostos amigos chatos, nada melhor do que você se afastar desse lugar, né? Procurar um lugar melhor para frequentar. E aí você já se livra de uma vez só, você se livra de um pacote inteiro, se livra da comida daquele lugar, se livra das bebidas daquele lugar, se livra dos gastos que você está tendo naquele lugar e, obviamente, se livra também dos amigos chatos que você está tendo lá, né? Então, até a despesa você pode evitar só em se afastar daquilo lá. Um segundo comportamento que já ajuda bastante também é você se encontrar, você aprender a gostar da sua própria companhia, né? A sua companhia tem que fazer bem a você, porque quando você sai muito para procurar companhias lá fora, amigos e etc., é porque você não está se encontrando, você não gosta da sua própria companhia ou não está sabendo fazer isso. E o ideal é que você se acostume e ache bom a sua própria companhia. Nada melhor do que você ficar na sua própria companhia. É uma coisa fantástica, você não tem aquele inimigo imediato, né? Porque o maior inimigo da gente é a gente mesmo quando não sabe lidar com isso. Ok, Romero? Cuide da natureza dos seus pensamentos, né? Pare de se cobrar, de se punir, de querer ser tão perfeccionista. Depois, evite andar nos lugares onde há incidência dessas pessoas, né? Deixe que eles sintam falta de você mesmo, não tem preocupação com isso. Lembre-se que quando você se afasta desses lugares, você se livra de um pacote completo de coisas que às vezes está lhe prejudicando. Às vezes a presença dessas pessoas chatas na sua vida já é a natureza tentando tirar você de uma determinada região, de um determinado local ou situação. E depois de tudo isso, você pode ainda aprender a se encontrar, a gostar da sua própria companhia. Aproveite para se desenvolver, para estudar, para desenvolver o amor próprio e assim por diante. E se não tiver jeito, né, aquela pessoa chata estiver muito perto de você, for da sua família, se ela for também da sua religião e etc., você pode, for do seu trabalho inclusive, você pode adotar alguns procedimentos simples. Por exemplo, finja que está ouvindo o que ela está dizendo. Ela está conversando ali, ela alugou o seu ouvido para estar perturbando ali a sua cabecinha. Então o que é que você faz? Faça de conta que ela é uma britadeira. Suponha que alguém está com uma britadeira ali do lado, ou alguém está quebrando uma parede, e você está só ouvindo, mas aquilo não vai atrapalhar a sua mente. Aproveite esse momento para reciclar os seus pensamentos, para fazer uma espécie de terapia. A pessoa está falando ali no seu ouvido, imagine que aquilo é alguém quebrando uma parede ou com uma britadeira ali furando o calçamento, né? Finja que a voz dela é assim. Então ela está falando ali, está ali, você finge que está prestando atenção, mas ela vai até cansar, aí você termina a vencendo pelo cansaço. Ou então você finja que concorda com ela. Nunca bata de frente, nem nunca discorda. Ela está dizendo a coisa, você está dizendo exatamente, é isso mesmo, foi isso que eu estava pensando também. Tal. Eu não estava pensando exatamente sobre isso. E aí aquela pessoa, ela não acha uma brecha para você bater de frente, para ela discutir, para que há um problema. Então, uma vez que não tem problema, uma hora ela vai cansar e vai desistir de procurar você para falar, para contar a você os problemas dela, para participar a você, algo que você não tem o mínimo interesse em saber. Ok, Romero? Então são procedimentos simples, mas que ajudam bastante. E se você praticar isso com uma certa frequência, você vai dominar esse processo. Primeiro está com você mesmo, depois é que está com o exterior. Ok, Romero? Um abração. A Silvia Santiago perguntou: como identificar se uma pergunta é do ego ou se é do espírito? Silvia Santiago, muito interessante a sua pergunta. A gente precisa entender como funciona o ego. O ego não é algo ruim, não é seu inimigo. O ego é uma parte da personalidade muito importante para o ser humano. A gente só precisa aprender a lidar com esse ego. É o ego que impele você ao desenvolvimento. Agora, se você não fizer da maneira correta, aí ele toma conta dessa situação. Você é quem tem que pegar as rédeas
desse desenvolvimento, né, do seu desenvolvimento e colocar na direção correta, seja para a direita, para a esquerda, mas é você que tem que fazer isso. Ele só faz impelir você. Né? Como é que ele faz isso? Ele faz isso tentando você, mostrando a você as oportunidades. Né? Ele mostra a você uma pessoa que está tendo sucesso, um colega seu. É aí que aparece a inveja. Né? A inveja é uma virtude do ego. Né? Não é uma virtude do ser humano, é um defeito do ser humano, mas para o ego é uma virtude. Então, ele direciona você para o desenvolvimento e para ele, para o ego, não importa como você chegue lá. Né? Não importa como você vai chegar lá. O que importa é que você vá. Então, para isso, se for preciso se corromper, ele vai induzir você à corrupção. Se for preciso mentir, ele vai induzir você à mentira. Se for preciso escravizar você, humilhar você, prostituir, lhe viciar em alguma coisa, ele vai fazer isso. Mas é você que está com as rédeas da sua vida na mão que vai dizer para onde você vai ou o que é que você vai aderir para conseguir esse desenvolvimento. A partir do momento que você pega a sua vida nas rédeas, né, pelo controle mesmo, aí o ego se contenta com a parte dele, que é só impelir você para frente. Ele é aquela espécie de amigo que fica empurrando você para você não retroceder, não voltar. Então você precisa entender isso. O ego tem uma função, sim. Quando é que a pessoa se torna egoísta? É quando dá vazão ao que o ego sugere para você obter o seu desenvolvimento. Se você der vazão a isso e você só pensar em conseguir as coisas, você se torna egoísta. Por quê? Porque você está deixando de se controlar, né, para obter as coisas certas, apenas para querer seguir as recomendações do ego. E você tem que entender que o ego só tem uma função, uma única função, que é impelir você para frente, para o desenvolvimento. Agora, quem diz o que é que você vai se pegar para conseguir esse desenvolvimento é você, não é o ego. O ego vai dizer, olha ali a oportunidade, não importa para ele se é corrupção, se é vício, se não é. Ele diz assim, ó, ali está a oportunidade, vai lá, corre lá. Né? Você precisa aproveitar aquilo, é a sua chance. Aí você que está aqui no controle da vida é que vai dizer, não, ali não, eu não posso ir ali. Mas você tem que ir para frente, você tem que se desenvolver, você não pode parar nem retroceder. E o ego está ali, lhe segurando. Se você pensar em retroceder, ele segura você. Ele quer que você vá para frente. A questão é que ele vai meter, né, vai dar meio mundo de possibilidade a você e para ele não importa qual é a consequência daquilo. É você que tem que lidar com isso. Quando você obtém as rédeas mesmo da sua vida, pronto, ele se contenta com a parte dele, você domina a situação. Então você conscientemente é que tem que dominar o seu ego. O espírito, por sua vez, ele induz você ao desenvolvimento, só que ele respeita as leis da natureza. Ele sabe que você tem um tempo para amadurecer, tem um tempo para estudar, tem um tempo para absorver o conhecimento, tem um tempo para passar pelo processo de experiências. Ele não faz, por exemplo, o ego, se tiver você e o fogo e você nunca tiver visto fogo, ele vai lá e impele você para cima do fogo e diz, meta a mão no fogo para desenrolar logo isso, para conhecer logo isso. Já o espírito não, o espírito ele espera, ele sabe esperar o momento certo para que você se aproxime, para que você experiencie aquilo. Ele não quer que você vá lá e passe por uma situação constrangedora, difícil ou até certo ponto perigosa. O ego não tem isso, ele manda você para frente e é você que tem que decidir como fazer aquilo. Então entenda isso. O espírito ele espera pelo processo natural. Você vai entendendo aos poucos. Tem um direcionamento, que tem várias opções, que um é bom, que o outro é ruim. O espírito sabe conduzir você da maneira correta. O Espírito Santo, por exemplo, é aquele que guia você no caminho certo.
Tem várias opções, mas uma hora ele vai dizer: essa opção é perigosa, essa daqui pode te trazer um problema no futuro. Já o ego não, ele não quer nem saber, qualquer uma opção serve, contanto que você vá para frente, e assim por diante. É por isso que muitas pessoas são infelizes, porque ela dá vazão a todo tipo de oportunidade, atendendo aos apelos do ego. Então o ego manda, ela corre para frente, não quer nem saber. E aí, quando elas, por acaso, alcançam alguma coisa, seja um emprego, uma oportunidade qualquer, ela não fica feliz. E aí você vai saber de cara que aquilo não é uma ação, uma atitude do espírito. É puramente do ego. Talvez até o ego esteja sorrindo lá, mas pelo menos você chegou lá, não importa como. É que nem uma enchente. A enchente, quando ela vem, ela não olha por onde ela vai passar. Se ela tiver que passar por cima de pessoas, ela vai passar. O que ela vai fazer é a parte dela. Então, semelhante a isso, é o ego. Então, a diferença é essa. O espírito espera pelo momento certo e ele sabe dosar cada uma das oportunidades para que você não seja prejudicado naquela busca. Ele, às vezes, lhe dá até um pouco de sofrimento, mas é um sofrimento saudável. É um sofrimento onde você sabe que aquilo lhe deu conhecimento, lhe deu aprendizado. Já o ego, não. O ego, ele quer que as coisas aconteçam assim, de repente, rápido, que em cima da bucha, independente da situação, você consiga obter e assim por diante. Então, é assim que você identifica. Com o tempo, você vai aprimorando a técnica e você vai sabendo escolher o que é mais viável, né, para você, logicamente. E não esqueça, o ego não é seu inimigo. Agora, ele tem maneiras que nem sempre são boas para o ser humano. A maioria das vezes são complicadas. É isso que leva o ser humano ao vício, à corrupção, à escravidão, à humilhação. Porque para o ego, o que importa é que você vá para frente, que você se desenvolva. Não importa como você chega lá. Quando chega lá, se for pela corrupção, ele vai estar batendo palco quando você cair. Porque ele sabe que ele conseguiu obter aquilo que ele impeliu você a fazer. Ok, Silvio? Forte abraço. A Ingrid Costa Souza perguntou: indique o caminho mais fácil para vencer as tentações. Opa! Ingrid Costa, vamos lá. Observe bem. Primeiro, você tem que entender que as tentações são colocadas em nossas vidas para que a gente aprenda a se desenvolver, a se fortalecer, a se encontrar. Se não tivesse tentação na vida, a pessoa não se desenvolveria. É como o sofrimento, é como o obstáculo, é como a dor. Tudo isso que existe nas nossas vidas, que a gente pensa que é coisa ruim, na verdade são ferramentas da natureza para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça como pessoa, como ser humano, como espírito também e assim por diante. As tentações estão divididas em alguns segmentos. Tem a tentação física, aquela tentação que vem através das necessidades fisiológicas, seja sexuais ou alimentar. Tem as tentações financeiras, aquelas que impelem a pessoa à prática de coisas não muito corretas dentro da sociedade. Existe a tentação do vício, e se você aprender primeiro a determinar, a detectar que tipo de tentação você está sofrendo, aí fica mais fácil corrigir. A tentação, lembre-se disso, a tentação é algo que é útil dentro do processo de desenvolvimento do ser humano. Agora você precisa aprender a lidar com a tentação. Se você não aprende isso, aí você fica sendo tentada e sendo impelida a várias quedas constantes, uma após a outra. Então você tem que primeiro lidar com isso. Primeira coisa que você tem que fazer, se encontrar, perguntar quem é você dentro desse contexto. Por que é que você está sendo tentado? Suponhamos que você está fazendo um regime, está passando por uma dieta e está sendo tentada a comer fora de hora, a comer fora da sua dieta. Então você tem que se encontrar, você tem que criar amor próprio, você tem que ter esse conhecimento
tem que buscar o conhecimento e tem que ter interesse em mudar. Se você não tiver amor próprio, você vai cair em todas as tentações. Você vai estar sempre tentado e sempre vacilando ali naquelas tentações. Então você tem que ter amor próprio, que é para poder se segurar, para dizer, não, eu mereço vencer essa tentação. Você tem que buscar o conhecimento, que é para poder embasar essa sua busca. Você embasar essa sua luta para vencer essa tentação, principalmente quando a sua mente disser assim, mas você quer salvar o mundo, você sozinha quer ser a certinha, você pensa que você vai salvar o mundo já está todo cheio de problemas mesmo, não é você quem vai salvar. Então você tem que ter um embasamento para dizer, não, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu escolhi, eu estou tentando mudar na minha vida, eu estou tentando evoluir. Então você tem que mostrar isso à sua mente através dessa busca por esse conhecimento. E você tem que ter interesse em mudar. Se você não tiver interesse, você nunca vai mudar. Então pense nisso. Primeira coisa, você tem que ter amor próprio para vencer qualquer tipo de tentação, mesmo que você esteja com necessidade daquilo. Às vezes a pessoa está com a necessidade de uma coisa e vem uma oportunidade que nem sempre é a melhor, é uma tentação. Mas se você tiver amor próprio, você vai saber contornar aquilo sem vacilar naquela tentação e quebrar todo um processo de busca, de luta, de preparação pessoal, de desenvolvimento. Você tem que ser forte nisso. Você quer vencer a tentação? Primeiro passo, desenvolva o amor próprio. Você tem que se amar. Você tem que olhar no espelho, no seu espelho, olhar nos seus olhos e dizer, não, eu me amo. E é por isso mesmo que eu estou vencendo essas tentações. Eu não estou vencendo essa tentação pela minha família, pelo esposo, pelo cônjuge ou pela cônjuge. Eu não estou vencendo essa tentação por isso ou por aquilo, não. Eu estou vencendo essa tentação porque eu me amo. Esse é o primeiro parâmetro. Se você estiver firme nesse patamar de amor próprio, isso você já vai dar um passo muito grande. E vai ser muito difícil você ser derrubado ali, você ser abatido ali. O segundo passo é que você tem que ter conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Por que é que você está resistindo a essa tentação? Nesse exemplo da alimentação, por que é que você está resistindo a não comer fora da sua dieta? Por quê? Então você tem que mostrar isso para a sua mente, dizer, eu não estou comendo, porque se eu comer isso vai quebrar todo o processo do metabolismo que eu já estou trabalhando há algum tempo, e assim por diante. Então você tem que ter um respaldo, um embasamento para dizer a sua própria mente. Quando você souber convencer a sua própria mente, aí já é outro passo maior ainda que você está dando. E em terceiro lugar, é a questão do interesse. Você tem que ter interesse em persistir e continuar. Então, não é uma questão do caminho mais fácil. Não tem caminho fácil para tentação. Não tem. A pessoa que quer largar um vício, por exemplo, não existe caminho fácil. É difícil. Mas se ela tiver os 3 patamares, os três embasamentos que eu acabei de falar, amor próprio, a busca pelo conhecimento que vai fazer você persistir naquilo e convencer a sua mente, e o interesse, você já tem meio caminho andado sobre isso. Ok, Ingrid? Então, ame a si mesmo, seja forte, busque conhecimento e tenha interesse em persistir. Porque só você vai obter lucro nisso. Se você se desvencilhar dos seus vícios, vai ser bom para você em primeiro lugar. Em consequência, para a sua família. Mas para você em primeiro lugar. Então tem que pensar nisso. Então primeiro você tem que pensar em você, depois nos outros. Você não está fazendo isso pelos outros. Você está fazendo primeiro por você. É por isso que vem o primeiro patamar, que é o de amor próprio. Mas aí você vai ficar precisando de embasamento, de respostas. Então estude sobre aquilo que você está fazendo, pesquise para quando a sua mente lhe questionar, você ter a resposta para isso, para embasar isso, ou então até algumas pessoas mesmo. Mas por que você está fazendo isso? Por que parou de beber? Por que parou de fumar? Por que não está fazendo mais isso? Não está mais indo a tal canto? Então você tem a resposta. Não só desculpas, mas respostas embasadas.
não estou fazendo por causa disso, disso e disso. E só quem vai saber isso é você depois que pesquisar. Ok, Ingrid? Beijão. Guga Souto Oliveira perguntou: se Cristo já nos salvou, por que há tantas desgraças no mundo? Essa pergunta é profunda, Guga, muito profunda mesmo. E eu vou dizer algo que talvez você não tenha ouvido ainda, mas eu vou falar algo diretamente para você, como é a temática da série. Vou lhe dizer uma coisa primeiro nova. Cristo não salvou a humanidade. Não salvou você, não salvou ninguém. Cristo teve a maior das funções, que foi ensinar você a se salvar. Ele veio dar a você ferramentas para você mesmo se salvar. Não é ele que vem com as mãos dele salvar a sua vida, nem salvar a humanidade. Se acontecesse isso, ou se tivesse acontecido, ninguém morreria de tanta bagaceira como está acontecendo no mundo. Não, ele não veio salvar a humanidade, ele veio ensinar as pessoas a se salvarem. E ele disse isso, né? Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você ser livre, você não precisa esperar pelo Cristo, porque ele já deu o caminho. Quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, era o que ele estava ensinando a você. Você imagina um professor numa sala de aula que ministra o assunto durante um bimestre inteiro. Ele ensina o assunto, ele copia o assunto, ele explica, passa atividade, corrige, tira as dúvidas dos alunos. Agora, no dia de fazer a avaliação, a prova, ele vem fazer no lugar dos alunos? Ou são os alunos que têm que fazer a própria prova? Então, desse mesmo jeito, Guga, desse mesmo jeito é Cristo. Ele já ensinou tudo, ele até fez um sacrifício gigantesco por esse ensinamento. Não vai valer de nada se tudo que ele fez, você não botar em prática. Ele vai dizer: eu morri numa cruz para ensinar aquelas pessoas a se salvar, e elas não estão fazendo, ainda querem que eu vá lá com as minhas próprias mãos para salvá-las. Então fica meio que ilógico isso, né? Um paradoxo muito grande. Ele veio, ensinou tintim por tintim, mostrou cada caminho, né? Cada coisinha que ele dizia sobre o reino dos céus, ele dava exemplo, ele explicava como fazer. O reino dos céus é assim, 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 você siga esse caminho, aprenda isso. Ele dizia tudo de forma prática, ele dizia: não dê o peixe, ensine a pescar. Agora imagine esse cidadão que recebeu esse ensinamento, se estiver esperando que Cristo venha pescar para ele. Não tem lógica, o cara tem que ir lá e pescar o seu próprio peixe. É assim que funciona. Ele dizia assim, por exemplo: o reino dos céus é semelhante a uma massa de trigo, que a mulher vai lá e coloca o fermento e ela se expande, ela cresce. Agora imagine se a mulher que recebeu esse ensinamento, se ela estivesse esperando que Cristo viesse fazer isso, botar o fermento na massa, amassar e esperar ela crescer. Não, ele ensinou a fazer, é você que tem que fazer. Eu sei que foi muito deturpado isso as pessoas estão muito enganadas com isso. Eu sei disso, sei que é difícil ouvir isso também, mas é a verdade. A pessoa já aprendeu a se salvar. É como se alguém estivesse perguntando a uma outra pessoa na rua, dissesse: onde é que fica o lugar fulano de tal? E a pessoa dissesse: é daqui a 10 quilômetros, você pega a estrada aqui, vira ali, segue aqui e chega lá. E a pessoa não seguisse por onde o outro ensinou, quisesse que o outro botasse a pessoa nos braços e levasse para lá. Não, ele não ensinou o caminho, essa outra pessoa, a única coisa que tem que fazer é seguir o caminho. Ele ensinou. Então, desse mesmo jeito é a salvação. Ele já ensinou a pessoa a se salvar. Inclusive, fez um sacrifício grande por isso. Na verdade, o maior de todos até hoje. Agora, a pessoa tem que seguir, porque não é lógico. Não tem a mínima lógica a pessoa está esperando que Cristo venha para pegar na mão dela e levá-las pessoalmente. Não, ele já ensinou você a fazer isso. Quando ele chegar, Guga,
Quem for trigo, é trigo. Quem for joio, é joio. Ele não vai pegar o joio e transformar em trigo. Ele foi claro na sua parábola. O joio vai ser cortado, amarrado e jogado ao fogo. É a pessoa que tem que se transformar. Essa transformação depende de você, está nas suas mãos. E ele dizia isso: o reino dos céus habita em vós. O reino dos céus está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Então já está tudo em você. Você é uma semente que tem tudo para crescer. Só falta ser plantado. E essa plantação é feita por você. Então, Guga, mãos à obra, pegue, observe o que Cristo disse bem direitinho e siga, que você vai ser salvo independente de qualquer coisa, contanto que você mesmo bote o pé na estrada e salve a sua própria vida. Assista a esse vídeo aqui, que tem algo muito a ver com isso que você tá questionando, que você está perguntando. Assista o vídeo é muito bom. E você vai aprender qual é a sua função dentro desse processo de salvação própria, da própria salvação. É por isso que há uma necessidade muito grande do conhecimento, né? Porque se a pessoa conhece o seu próprio caminho e sabe que depende dele, ele bota o pé na estrada e vai. Vai sentir dificuldade, vai ter obstáculos, mas não, diga com você mesmo: Cristo está comigo porque ele me ensinou, então se ele disse, então é correto, eu vou fazer. É por isso que ele disse: bata, procure, né, que persista, que você vai ter a porta aberta, você vai encontrar, você vai chegar lá, mas é você que tem que fazer. Se ele diz assim: bata que a porta se abrirá, quem é que tem que bater? Será que é ele que vai ter que vir bater na sua porta? Não, é você que tem que bater nessa porta para que a porta se abra para você. Quando ele diz: procure que você achará, agora observe se é ele que vem procurar o que você precisa. Não, é você que tem que procurar para poder encontrar. Quando ele diz assim: persista que você conseguirá, não é ele que vai persistir por você, é você que tem que persistir. Então precisa entender isso, Guga. Tem que desmistificar isso, se desvencilhar do ensinamento que está deturpando a cabeça de tantas pessoas. Ok, Guga? Vamos prestar atenção direitinho a isso, que você tem muito a ganhar com isso. Ok? Um forte abraço. E o Emerson Cachoeira perguntou: professor Dimas, por que Cristo disse que o rico não entra no reino dos céus? Não é bem assim não. Emerson, não foi bem assim que ele disse, né? Ele disse algo parecido com isso, mas não foi assim. Ele disse que seria mais difícil um camelo passar por um buraco de uma agulha, né, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas isso não quer dizer que o rico não entra no reino dos céus. Não, o rico entra sim. Mas a questão é o seguinte: primeiro, entender o que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Primeiro você precisa entender isso. Porque tem muita gente ainda hoje que pensa que o céu é um lugar onde a pessoa vai quando morrer. Ainda tem gente que pensa, nós estamos em pleno século XXI, e ainda tem gente que pensa que o céu a que Cristo se referiu era um lugar que você vai quando morrer. Tem uns que vão para o inferno e outros vão para o céu. Eu já falei aqui no vídeo anterior sobre o inferno, né, no erro, na deturpação do entendimento dessa palavra. A própria tradução já existe erro. E com relação ao reino dos céus, também, o reino do céu não é um lugar para onde você vai. O reino dos céus é um lugar que você conquista e que ele vem para você. É diferente, você não vai para lá, ele vem para você. Observe que a oração primordial de Cristo é essa, quando ele diz: Pai nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino. Observe como é diferente. Ele não diz assim: me leve para o seu reino. Ele diz ao contrário: venha a nós o vosso reino. Observe que ele diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é o contrário do que as pessoas pensam.
Você tem que ter um reino dos céus e pedir que esse reino venha para você. Ele dizia assim, ó, ajuntai tesouro nos céus e essas coisas serão acrescentadas na sua vida, né? Então você precisa entender primeiro isso. O reino dos céus é uma conquista sua. Você planta e você colhe. Quando você colhe, você está no reino do céu, na sua vida. O seu reino do céu é pessoal. Cada um tem o seu. Cada um entra no seu próprio reino dos céus. É preciso entender isso, que as pessoas ainda estão pensando dessa forma em pleno século XXI. Não há possibilidade disso acontecer mais hoje em dia. Hoje em dia você precisa estar esclarecido sobre isso. Então a questão do rico é o seguinte: quem é que pede alguma coisa a alguém? É alguém que não tem aquela coisa, não é isso? Então quando você busca, quem é que busca alguma coisa? É aquela pessoa que não tem. Um filho pede a um pai alguma coisa porque não tem aquela coisa. E assim qualquer pessoa. E o rico, especificamente, já tem tudo. Ele quer boa alimentação, boa bebida, ele tem. Ele quer carro, casa, ele tem. Quer viajar, ele pode. Quer dinheiro, tem. Ele tem tudo já. Então, se ele tem tudo, ele fica pedindo o quê? Ele tem o que pedir o quê a alguém? Ou a Deus, ou a alguém, ou a quem quer que seja. Ele não tem nada para pedir. Então, a questão é essa. O rico não entra no reino dos céus, entre aspas, porque ele já tem tudo. Se ele tem tudo, ele não pede nada. Ou seja, só tem algo para colher aquele que planta. Se o rico já tem tudo, ele vai plantar o quê? Absolutamente nada. Então, quando o jovem rico se aproximou de Cristo e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Ele disse: vende tudo que tem e dá de esmola aos pobres e segue-me. Óbvio, né? Aí a partir dali a pessoa não teria nada, né? O jovem rico ia começar do zero. Aí sim ele teria algo para pedir, ele teria algo para buscar. Mas uma vez que ele já tem tudo, ele não tem o que pedir. Levando em consideração que o reino do céu não é um lugar que a pessoa vai depois que morre. É aqui mesmo na terra. E ele, o rico, já tinha tudo. Alguém pode estar perguntando: e quando ele morrer, que não puder levar nada? Já estou vendo pessoas perguntando isso. Mas a questão do reino do céu não se refere a isso. Quando a pessoa morre, o próprio Criador universal, né, o Criador cósmico, ele já tem o que fazer com a pessoa. Com a energia que mantém a vida nesse corpo. Ele já sabe o que fazer, já sabe o que conduzir, como conduzir. Não é a pessoa que tem que ficar preocupado aqui. Você só tem que ficar preocupado com o seu desenvolvimento, com a sua vida, com a vida em sociedade, mas com o que vai acontecer depois que você morre, isso depende do Criador. É uma função dele. Alguém perguntou isso ao Cristo: Senhor, o que acontece depois da morte? Sabe o que foi que ele disse? Se você não sabe acerca da vida, né, como é a vida, como você quer saber da morte? Então, a vida aqui, né, nessa dimensão, no planeta Terra, você tem que vivê-la da melhor forma possível, sem prejudicar ninguém, procurar se desenvolver, gostar de você mesmo, amar a si próprio e procurar viver a sua vida aqui nessa dimensão do jeito que ela é. Quando você morrer, né, quando o seu corpo não aguentar mais, não suportar mais a vida, então você será conduzido automaticamente pelas leis do Criador. Você não vai lá batalhar ainda se vai para o céu ou para o inferno, não. Porque o céu, o reino dos céus, ao que Cristo se referiu, não tem nada a ver com morte. Tem tudo a ver com a vida aqui na Terra. Não tem nada a ver com morte para ir para o céu, não. É tudo aqui mesmo. Ele disse: o reino dos céus habita em vós. Você é o templo desse reino. O Espírito Santo já mora em você. Você não tem que morrer para ir para o céu. Então entenda esse princípio, que aí já facilita muito. Então, para o rico ir para o reino dos céus, ele precisa ter alguma coisa para pedir. Seja saúde, aí ele entra. Se ele estiver precisando de saúde e pedir essa saúde, correr atrás,
né, manifestar essa saúde, então ele entra no campo vibracional da saúde e obtém a saúde. Aí ele entra no reino dos céus. Ele conquista isso, ele planta a saúde e colhe a saúde que ele planta. Mas para isso ele precisa entender esse processo, senão não entra, termina morrendo e não entra. Né? O que o rico precisa mais? Ele só vai para o reino dos céus quando ele precisa de alguma coisa. Na verdade, todo mundo. Ninguém entra no reino dos céus à toa. Você só entra se você precisar e buscar. Né? É por isso que ele disse, buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Persistis e entrarás, conseguirá. Então você precisa precisar de alguma coisa para poder obter essa coisa. E assim é o reino dos céus. Um agricultor, por exemplo, não pode colher nada se ele não plantar. É preciso entender o que é o reino dos céus. Senão você incorre no mesmo erro de bilhões de pessoas que já incorreram e estão incorrendo em pleno século XXI, que já era para se ter superado tudo isso. Ok, Emerson? Emerson Cachoeira, um forte abraço. E aí, você gostou desse tema? Você está gostando das respostas? Deixe o seu comentário, dê um like, clique no sininho, se inscreva no canal e aguarde a última etapa, né? A quinta etapa de Pergunte ao Mestre sobre qualquer assunto. Quem sabe eu vou responder a sua pergunta diretamente para você. Eu sou o professor Dimas Patriota e espero você no próximo vídeo.